Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 121. É um dos textos mais lidos e conhecidos de todas as Escrituras, mas com a mensagem atual e oportuna para o seu e para o meu coração. Está escrito o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Bom, este era uma espécie de salmo, era um salmo chamado de romagem, quando as caravanas das vilas, das aldeias, das cidades interioranas, subia para Jerusalém nos seus dias de festejo, de grandes aglomerações, na capital de Israel, a cidade de Jerusalém. E na medida que eles iam subindo, porque Jerusalém está no topo de uma montanha, a 800 metros acima do nível do mar, e então as caravanas iam subindo, iam cantando esses salmos. E esse salmo, ele tem uma pergunta tão importante: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É curioso que este socorro não vem dos homens, esse socorro não vem da ciência, não vem do poder econômico, não vem do conhecimento científico, não vem dos recursos que os homens têm nas suas mãos. Esse socorro vem de Deus. E aqui eu gostaria de, neste momento de tanta perplexidade entre as nações, de tantos temores rondando a nossa alma, de tantos medos assaltando o nosso coração, olhar para esse salmo e levantar aqui 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que que Deus pode ser o nosso socorro? Você que talvez está aí me assistindo com a fé abalada, fazendo tantas perguntas, não encontrando tantas respostas. Você que talvez nem cristão é, mas está aí me assistindo com a sua família. É hora de você fazer esta pergunta: por que que este Deus pode ser o nosso socorro? Numa hora em que os recursos dos homens são tão limitados. E o salmista responde: primeiro, Deus pode ser o nosso socorro, porque Ele é o Deus onipotente, que criou o céu e a terra. O céu e a terra existem não porque vieram à existência por iniciativa própria. O céu e a terra existem não porque uma explosão cósmica fez acontecer este vasto e insondável universo. Este universo não surgiu por geração espontânea, nem mesmo por uma evolução de milhões e milhões de anos. O Deus onipotente, do nada tudo criou. Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Ele, pelo poder da sua palavra, criou o céu e a terra. Este vastíssimo e insondável universo, a ponto de ter 10 vezes mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Este universo tão vasto que a nossa mente parece que fica atordoada diante de cifras tão gigantescas, porque o nosso universo hoje se é sabido que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro.
Se Ele criou todas essas coisas, Ele é onipotente, e se Ele é onipotente, as nossas crises, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos medos podem estar debaixo da autoridade do seu poder. Os homens não podem, mas Deus pode, porque Ele é onipotente, e é onipotente porque Ele criou o céu e a terra. Segundo lugar, por que Deus pode ser o nosso socorro? Primeiro, porque Ele é o onipotente Criador de todas as coisas. Segundo, porque Ele é o Deus onipresente. Ele está conosco. Olha comigo o verso 3 e 4 que diz que Ele não dormitará aquele que te guarda. É certo, diz o verso 4, que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Você pode dormir e descansar porque Deus continua acordado. Deus continua vigiando, Deus continua guardando, cuidando, protegendo, sustentando a sua vida. Ele é o Deus que está constantemente do seu lado, porque Ele é onipresente. Ele está com as pessoas na China, Ele está com as pessoas no Japão, Ele está com as pessoas na Itália, está com as pessoas na Espanha, está com as pessoas na França, está com as pessoas nos Estados Unidos, está com as pessoas aqui no Brasil, e em qualquer outro território, em qualquer outra nação, em qualquer outro lugar do planeta. Ele está presente, Ele vigia por você, Ele guarda você, Ele não dorme, Ele não cochila. Ele não descuida de cuidar de você em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas, em terceiro lugar, por que Deus pode ser o seu socorro? Primeiro, porque Ele é onipotente. Segundo, porque Ele é onipresente. Terceiro, porque porque Ele está do seu lado como a sua sombra à sua direita. Olha comigo o versículo 5. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele é onipresente mesmo, inalienavelmente presente na sua vida, presente como a sua sombra à sua direita, que você não pode fugir dela. Você também não pode fugir da presença desse Deus. Ele está em toda parte, Ele está em todo lugar, Ele está no céu, Ele está na terra, Ele está na região mais escondida desse planeta, nas cavernas, nos montes gelados, nos desertos inóspitos, nos grandes centros urbanos, dentro da sua casa. Ele está presente. E porque Ele é onipresente, e porque Ele é onipotente, e porque Ele nunca perdeu o controle, Ele pode ser o seu socorro neste momento. A coisa mais importante numa crise como esta, que assola o planeta, que assola as nações, é saber quem é Deus. É a nossa teologia, é a nossa compreensão acerca de quem é Deus, da sua grandeza, da sua majestade, da sua soberania, dos seus atributos excelentes, é que trazem para o nosso coração descanso, serenidade e confiança. Mas em segundo lugar, há uma segunda pergunta que esse texto sugere a nós. Primeiro é por que Deus pode ser o nosso socorro? Mas a segunda pergunta que deveríamos fazer a esse texto é: quando Deus pode ser o nosso socorro? E a primeira resposta é que Deus pode ser o nosso socorro quando o nosso socorro humano acaba. Quando as pessoas subiam para Jerusalém, olhando para aqueles montes altaneiros, empinados aos céus, a pergunta era: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Há determinadas situações na vida que você tem socorro humano, que o braço da carne pode ajudar, pode cooperar, pode assistir, pode abraçar você e trazer resposta para você. Há, porém, outros momentos em que os recursos da terra são insuficientes
e ineficazes. Nessas horas, quando você não tem mais onde se agarrar, nem no dinheiro, nem no poder político, nem no poder econômico, nem nas armas bélicas e químicas, nem na ciência, nem nas decisões dos grandes tribunais, nem nas decisões dos grandes palácios, das nações mais poderosas da terra. Quando os cientistas dizem, eu não sei, eu não tenho a resposta, eu ainda não tenho a solução, nessas horas, quando os recursos humanos se esgotam, quando eles entram em colapso, Deus ainda está no trono, Deus ainda tem as rédeas da história nas mãos, Deus ainda detém todo o poder, mesmo quando todos os recursos da terra falham, Deus continua sendo Deus e pode ser o nosso socorro. Ainda faz-se a pergunta, quando Deus pode ser o nosso socorro? Segundo lugar, Deus pode ser o nosso socorro em todas as situações e circunstâncias da vida. Veja comigo o versículo 7 que diz assim, o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. É claro que há momentos em que as circunstâncias retratam para você a carranca da crise. E eu noto que a nossa geração nunca viu o que nós estamos vendo. É um fato inédito para a nossa geração. Talvez outras crises mais avassaladoras atingiram o mundo. O século passado enfrenta 2 guerras mundiais. Nós tivemos, no começo do século passado, a gripe espanhola que ceifou milhares de pessoas. Mas a nossa geração nunca viu uma pandemia que atingisse todas as nações da terra, como está acontecendo agora. Quando mais de 50% dos estudantes do mundo inteiro têm suas escolas fechadas. Quando todos os governos do mundo já estão ansiosos, preocupados, e muitas nações já assoladas por este vírus, e muitos irmãos nossos já tombaram, vencidos pela morte. As circunstâncias são de fato adversas, o problema está posto aí, e os homens estão completamente perplexos diante da realidade desta crise, desta pandemia. Mas mesmo diante desse mal que assola o mundo, mesmo diante desta enfermidade que os homens ainda não têm uma resposta, assolam as nações, Deus pode ser o nosso socorro, porque está escrito, é Ele quem nos guarda, não de algum mal, não dos maiores ou menores males, Ele é quem nos guarda de todo mal, de todo mal. Em Deus devemos buscar então refúgio, resposta para esta crise. Mas ainda, é preciso responder ainda, quando Deus pode ser o nosso socorro? Primeiro, quando o nosso recurso humano entra em colapso. Segundo, de qualquer problema que venha nos assolar. Mas Deus pode também ser o nosso socorro em todo o tempo. Quando? Em todo o tempo. Olha o verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A expressão bíblica saída e entrada está tratando da dinâmica da vida. Nós estamos entrando, nós estamos saindo, nós estamos saindo, nós estamos entrando. Essa é a nossa dinâmica, essa é a nossa jornada. Todo dia saímos de casa, voltamos para casa, saímos e entramos, entramos e saímos de casa, para o trabalho, para as viagens, para as nossas jornadas diárias. Todos nós enfrentamos esta dinâmica da vida. E é nessa dinâmica da vida é que Deus pode ser o nosso socorro em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas não só no tempo, mas também na eternidade.
Preste bem atenção nisso. Os amigos, o dinheiro, as religiões, o sucesso, a família, todos os recursos e todas as pessoas deste mundo só podem ir com você até a beira da sua sepultura. Seu dinheiro não segue mais com você dali para frente. Seus diplomas não seguem mais com você dali para frente. Suas medalhas de honra ou mérito não seguem com você mais dali para frente. Seus amigos choram na sua tumba, mas não seguem mais com você dali para frente. Sua família assistiu você até o último fôlego do seu pulmão, mas não seguem com você dali para frente. Mas eu quero dizer para você que o seu Deus, como refúgio nosso, é aquele que nos segura pela mão, nos guia com o seu conselho e depois nos recebe na glória. Agora a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e então nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Ele é seu socorro no tempo, Ele é seu socorro na eternidade, Ele é o seu socorro na história, Ele é o seu socorro na transhistória, Ele é o seu socorro agora e é o seu socorro para sempre. Por isso que este deva ser o seu Deus nesta hora de crise. Mas eu gostaria de concluir essa breve meditação com você, então, com a terceira pergunta. A primeira é: por que Deus pode ser o nosso socorro? A segunda pergunta é: quando Deus pode ser o nosso socorro? Mas a terceira pergunta que devemos fazer a esse salmo é: que tipo de socorro Deus pode nos dar? E o primeiro socorro que Deus pode nos dar está no versículo 3, é o socorro moral. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Você há de convir comigo que nós somos frágeis demais, que nós não podemos ficar de pé escorados no bordão da autoconfiança. Você há de concordar comigo que entregues a nós mesmos, nós tropeçamos, nós caímos. Nós não somos invulneráveis nem inexpugnáveis, nós temos os pés de barro. Não podemos resistir com a nossa própria força às tentações, às ciladas, às pressões, às seduções. O pecado que tenazmente nos assedia. Nossa carne é fraca, a inclinação da nossa carne dá para o mal, a não ser que Deus segure firme a nossa mão, nós caímos, nós beijamos o pó. É só Deus quem pode nos manter de pé, é só Deus que pode nos guardar do mal, é só Deus que pode nos livrar do pecado, é só Deus que pode nos segurar com mão forte e poderosa para não cairmos. É hora de todos nós nos humilharmos com humildade, reconhecendo que nós carecemos da graça de Deus para não cairmos, para não pecarmos contra Deus, para não nos cedermos às tentações e não sermos escravizados pelas algemas dos vícios destruidores. Deus oferece-nos socorro moral. Se você caiu nas teias do pecado, nas armadilhas da tentação, no cipoal dessas paixões carnais, saiba disso, Deus é poderoso para levantar você, Deus é poderoso para perdoar você, Deus é poderoso para restaurar sua alma, Deus é poderoso para botar você de pé novamente, porque Ele é rico em misericórdia e tem prazer no perdão. Mas em segundo lugar, que tipo de socorro Deus pode nos oferecer? Deus pode nos oferecer o socorro espiritual. Olha comigo o versículo de número 7. O Senhor te guardará de todo o mal. E aqui esse mal pode ser este mal físico ou pode ser este mal espiritual. Deus pode nos livrar de enfermidades. Deus pode agir com os meios, sem os meios e apesar dos meios. Deus pode, em resposta à oração da sua igreja, trazer uma solução que os homens
não podem nem conceber, nem entender. Deus é soberano. Ele já tem agido ao longo da história de maneira tão portentosa, em resposta à oração. Ele cura o enfermo, Ele perdoa o pecador, Ele livra de ataques, de invasões militares, Ele ouve do céu e suspende o juízo, e oferece a sua misericórdia. Então este Deus é o Deus que nos livra de todo o mal que assola o Brasil, o mal que assola a sua família, o mal que assola as nações, o mal que assola a sua alma neste momento. Deus é poderoso para livrar você desse mal. Que tipo de socorro Deus pode trazer para você? Deus pode trazer o socorro circunstancial. O versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós estamos precisando de socorro. Os presidentes das nações estão precisando de socorro. Os governadores dos estados estão precisando de socorro. A área da saúde está precisando de socorro. Os empresários estão precisando de socorro. Os comerciantes estão precisando de socorro. As pessoas da livre iniciativa, da informalidade, estão precisando de socorro. Os estudantes estão precisando de socorro. As nossas crianças estão precisando de socorro. Os nossos idosos estão precisando de socorro. As igrejas estão precisando de socorro. Você e eu estamos precisando de socorro. E o nosso Deus é aquele que nos promete estar conosco e nos guardar na saída e na entrada, ao longo do caminho e ao final do caminho. Ele pode ser o nosso socorro. Eu quero agora orar com você e orar por você. Este é o momento que Deus está permitindo essa situação para que a igreja dele eleve os seus olhos para os montes. O socorro não está no monte. O socorro não está na geografia. O socorro não está no céu e nem na terra. O céu e a terra são criação de Deus. O nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. Há muitas pessoas místicas adorando o sol, adorando a lua, adorando as estrelas, adorando o mar, adorando a terra, como se a criatura fosse Deus. Não, a criatura é criatura. Nós temos que adorar o Criador, o que está no controle da história e da nossa vida. Vamos orar pelos nossos irmãos missionários, que estão espalhados por todos os cantos da terra. Vamos orar pelo nosso missionário aqui da Igreja de Pinheiros, está lá na Itália, no epicentro dessa crise. Pastor Samuel e a sua família, e os membros da igreja presbiteriana ali no norte da Itália. Estamos juntos com vocês, irmãos, em oração aqui em Pinheiros. Vamos orar pelas nossas autoridades constituídas, para que Deus dê a elas harmonia nesta hora de crise. Na crise não se briga, na crise não se disputa interesses particulares, na crise não se tenta desgastar uns aos outros, na crise se une, porque com a união é mais fácil lidar com a crise. Na crise a imprensa precisa ajudar para que todos nós caminhemos na mesma direção, porque todos estamos no mesmo barco, remando na mesma direção, sob a liderança do grande timoneiro que é o Senhor Jesus Cristo. É hora de todos nós largarmos as nossas vaidades pessoais e somarmos esforços para que Deus nos socorra. Então, onde você estiver, ore comigo. Deus amado, bendito é o teu nome, porque não há Deus além de ti. Só tu és Deus. Tu és o Criador, Tu és o provedor, Tu és o mantenedor, Tu és o libertador. Não há Deus que possa salvar além de Ti. E agora nós te pedimos, Deus, que Tu manifestes
a tua misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Socorre-nos. Socorre o Brasil. Socorre, Senhor, as nações da América Latina, da América do Norte, da Europa, da Ásia, da Oceania, da África. Socorre, meu Deus, as autoridades constituídas, para que elas possam te reconhecer como autoridade suprema e se humilharem debaixo da tua poderosa mão. Socorre, meu Deus, aqueles que estão na linha de frente desta grande batalha, as pessoas da saúde, lidando com os maiores riscos. Livra-os de contágio, fortalece os seus braços. Socorre, meu Deus, os empresários que estão tão aflitos, os empregados que estão com tantos temores. Socorre, Senhor, aqueles que vivem na informalidade, precisando de buscar alimento para dentro da sua casa. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia dos nossos idosos, que já são vulneráveis pela sua idade, ou talvez por outras doenças que já têm, para que este contágio não chegue até eles, para que a vida deles seja preservada para a glória do teu nome e nossa alegria. Meu Deus, socorre a tua igreja, para que ela se levante nesse tempo como intercessora, para que se levante nesse tempo para ouvir a tua voz e experimentar um poderoso reavivamento espiritual. Nós oramos, Senhor, pelos nossos missionários espalhados ao redor do mundo, que eles sejam guardados, que eles sejam preservados e que eles se transformem, meu Deus, em grandes instrumentos de consolo e de conforto, levando a esperança do Evangelho a tantos corações aflitos. Fica conosco, sê propício a nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.